Vamos para mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir. Por que eu sempre fico com gozar? Não, amiga, no outro fui eu. Não, eu sempre fico, você sempre me deixa com essa parte. Que você deve Eu tenho que fazer ficar com mais. Eu tenho que ficar com parir. Agora que eu tô grávida, eu tenho que ficar E com por parir. falar nisso, hoje o assunto é sexualidade. E na gravidez. Então ela vai dar a representatividade pra gente aqui. Não, e é tão legal, eu como obstetra, tá passando por tudo isso, por todas essas mudanças psicológicas, mudanças físicas. E passar por isso tá me tornando uma médica melhor, porque quando os pacientes chegam se queixando, falando alguma coisa, eu consigo... Não, calma, vai ficar tudo bem, é assim mesmo, eu passei por isso, faz isso, né? E dá aquela dica, assim, que não, às vezes nem tá no livro, nem tá em nada, mas é a prática que você viveu, né? Que você tá vivendo. Então, é muito, eu tô adorando ficar grávida. Que bom. Você vai ver quando você ficar grávida, amiguinha. Por enquanto não. Mas é isso, gente. Como o podcast é pra todos, não tinha como não ter um episódio de sexualidade na gestação. Que é um período longo. Se a gente for passar pensando assim, cara, São você fica 10 quase meses, um né? ano grávida, né? E a gente precisa fazer o casal, muitas vezes, não só o homem, porque tem mulheres também que ficam, não quero, não, por vários motivos. Então, esse episódio é pra isso, né? Tirar todos esses tabus da sexualidade na gravidez. E chamem seus parceiros pra assistir esse episódio, ou mandem pra eles, entendeu? Que eles precisam escutar, esse episódio não é só pra nós mulheres, tá? É pra todos. Então vamos começar. Será que o sexo muda? Será que o desejo sexual muda durante a gravidez? Então, no primeiro trimestre, né, que é logo quando a paciente descobre ali a gravidez, dá um medo de, ai meu Deus, de não evoluir, de perder, de sangrar. Nossa, eu lembro que as pacientes chegavam assim pra mim e falavam, nossa, doutora, eu tenho tanto medo de sangrar. E eu me via indo no banheiro fazer xixi e passando papel assim, olhando pra ver se tava sangrando. É muito doido isso, o medo que a gente tem de sangrar. De perder, né? De perder. Então, assim, e não só isso, né? Por alterações hormonais que acontecem nesse comecinho da gravidez, o aumento de um hormônio que chama beta-HCG e o aumento da progesterona dá muito mal-estar, sono, náusea, cansaço. Então, o tempo que você tem livre, você quer dormir, entendeu? A maioria das mulheres trabalham, né? Tem uma vida corrida. Então, a gente sabe que o libido às vezes diminui nesse primeiro trimestre porque esses sintomas estão muito intensos. E aí, além do medo, né? Além do medo. Não só da mulher. No homem também, mas eu acho que no primeiro trimestre é mais da mulher. Mas é importante a gente saber que não tem contraindicação a ter relação sexual, né? Se sua gestação tá transcorrendo tudo bem, se você não tá com uma ameaça de aborto, O sangramento, que tem que ficar de repouso, né? Isso. Você não tem contraindicação a ter relação sexual. E isso é importante saber. Então, a gestação não contraindica E por quê? ter relação sexual. Porque o bebê fica dentro do útero, lá dentro. Seu colo do útero tá fechado. A vagina é um canal elástico. O pênis entra na vagina, não no útero. Exatamente. Então não tem problema. Eu sempre brinco. Nem que você fosse o Kid Bengala, você ia encostar e entrar dentro do útero da sua mulher. Então tá tudo bem. A vagina vai se comportar ali, né? Com uma elasticidade, ainda mais na gravidez, ela fica mais elástica ainda, Isso. mais lubrificada ainda. Então, não machuca o bebê. Tem uns outros mitos também, assim, ai, mas será que ela vai escutar? Ela vai... Não, gente, o bebê não entende ainda. O bebê até escuta mais pra frente, mas não entende que... E pelo contrário, né? O bebê vai ficar bem se a mãe estiver bem, estiver feliz, estiver satisfeita. Então, se tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso. E o segundo? Namorem, né? O segundo trimestre, acho que é a lua de mel da gestação. Então, passa os enjoos, você tá comendo melhor, tá conseguindo comer, você dorme melhor, não sente tanto sono. Mais disposta, mais né? disposta. E eu acho interessante manter esse contato sexual. Porque mesmo que às vezes você não tenha um orgasmo, o orgasmo esteja presente, você consegue ter uma satisfação sexual. E isso também aproxima o casal. Você passou um tempão tentando engravidar, né? Alguns casais estão namorando há um tempo ali, alguns meses pra tentar engravidar, e aí acabam namorando com uma frequência bem
bem maior. Aí durante a gravidez você para. Então, a gente já falou aqui em outros episódios sobre a gente continuar a intimidade, e é importante porque estas relações que acontecem na gestação também vão te lembrar no pós-parto, vão segurar essa falta de todas as transformações do pós-parto, essas lembranças dessas relações sexuais. Então é importante o casal manter essa intimidade. E mesmo aquelas mulheres que não podem fazer penetração porque tem um sangramento, uma ameaça de aborto, enfim, qualquer contraindicação que o seu médico, né, dê, é importante essa intimidade de beijo, de abraço. Porque às vezes a gente fala, ó, não pode ter relação, é de masturbação. Porque o prazer da mulher, às vezes, como a gente falou nos episódios anteriores, às vezes não tá na penetração somente, né? Tá na masturbação, no sexo oral, no estímulo, no Sexo carinho. não é só penetração, né? Gente, pausa tudo que a Nicole tá chorando. Vem, Nicole, Vem, meu amor, vem participar. Ela Vem. quer comer, porque o nosso cinegrafista e produtor está comendo e quer dar comida Pega pra ela cachorra. também. Pronto, voltamos com a nossa programação normal agora com a Nicole e com a Maia. Vamos ver se ela vai ficar quietinha, E né? vai Porque ela tá ficar vendo o nosso quietinha. cinegrafista comendo um doce, inclusive. Vamos voltar, gente. Ó, no pós-parto é assim, os filhos atrapalham, mas vai ter episódio só sobre o Só pós-parto. sobre pós-parto. E aí, essas pacientes que não podem, às vezes, essas mulheres que não podem ter relação, elas se afastam, às vezes. Não tem um beijo, uma carícia, uma troca. E aí, esse casal se afasta. E tem muitos casos de até traição quando a parceira tá grávida, justamente por esse afastamento sexual da gravidez. Então, além do que, pra mulher, existem mudanças corporais acontecendo, né? Então, ela sente que ela tá um pouquinho mais inchada, com mais celulite, o peito, os seios crescem muito, ficam dolorosos. Às vezes ela olha no espelho, ela não se sente tão atraente como ela se sentia antes. E aí ela acha que ela não tá mais tão desejada porque o parceiro tem medo de procurá-la e não procura e vê ela, talvez enxerga ela de uma maneira diferente. Então é super importante que o parceiro esteja ali sempre elogiando, sabe? Sempre mostrando que ele tem desejo por ela, porque isso é tão importante pra mulher, ainda mais que tá grávida. Eu acho que se sentir desejada faz muito. Melhora a tua autoestima e faz com que você também deseje, né? E o emocional da grávida também é uma coisa doida. Porque desejo é construído. Então a gente precisa desse estímulo pra mulher também. E eu acho que na relação, isso eu quero falar aqui. Às vezes você que tá escutando isso fala assim, mas meu marido, ele não me encosta, ele não me toca, não. E a gente naturaliza. Muito isso. Trazer esse parceiro talvez para um grupo de gestante, uma terapia perinatal, porque isso precisa ser conversado. Porque agora na gestação, o pós-parto pode ser ainda pior. Sim. Então, essa construção de quem vocês serão como pais é importante. Se não tem diálogo em casa, talvez começar a fazer essas participações no pré-natal, pedir pra sua obstetra, eu quantas vezes eu já recebi, doutora, tem como você tocar no assunto, meu marido vai, sobre sexualidade, sobre sexo, é muito engraçado, você já deve ter recebido esse tipo de mensagem. Então levar às vezes o marido nessa consulta pré-natal pra ele ouvir do seu médico, do seu obstetra, que sim, que pode, né, que faz bem, faz parte. E no segundo trimestre, que é quando passa esses sintomas que a gente falou que são ruins no começo e tal, como a mulher tá com muito estrogênio, lembra que a gente falou que o estrogênio tem a ver um pouco com o libido? O libido dela fica às vezes muito maior, ela lubrifica muito mais a vagina, então é mais gostoso durante o sexo. E aí ela fica querendo ter mais relações. Então, assim, a gente tem que ajustar isso, sabe? No relacionamento pra falar, não, tá tudo bem, pode fazer, tá tudo certo. E aí eu sempre falo pros pacientes, o seu corpo é o seu limite. Você tá tendo relação, tá tudo bem? Você não tá tendo dor? Você não teve nenhum sangramento? Tá sendo legal pra você? Então, pode continuar. Ai, doutora, mas eu posso fazer quantas vezes? Pode fazer quantas vezes você quiser. Pode ter orgasmo. Pode ter orgasmo. Isso é uma dúvida, né? Ai, doutora, se tiver porque dá uma contraidinha, sabe? Não, mas faz parte. Mas faz parte. Não vai fazer você entrar em trabalho de parto, tá? O seu colo do útero, aquele colo do útero que tá suficiente, né? Que tá grosso, porque existem pacientes que têm um colo curto, um colo que quer abrir antes da hora. Essas não vão poder ter penetração. Tudo que a gente tá falando é de uma gestação totalmente normal.
E o último trimestre, que é o terceiro. Esse aqui pode mesmo, quem que é parte normal, então tinha que namorar. Esse faz parte da prescrição médica, assim, ó, principalmente no último mês, né? Porque o sêmen do homem tem prostaglandina, que é uma substância que amadurece o colo, que afina, que ajuda nas contrações pro bebê descer, encaixar, que é como se fosse um preparo para o parto. Olha só, que interessante, né? Como a natureza é perfeita. E aí, só que no terceiro trimestre tem uma coisa ruim, né, entre aspas. Porque já não tem tanta posição, a barriga tá grande, já tá com muita dor nas costas, na lombar. Então, assim, né? Não é qualquer posição que vai dar certo. Então, vocês vão ter que achar ali o que ficar melhor, o que ficar mais confortável. Sempre a gente orienta, né? Cuidado com pressionar a região da barriga, porque pode doer, pode machucar. Então, sempre bom a posição que deixa essa barriga livre. De ladinho, de 4, a mulher por cima. Porque daí ela acaba também tendo controle dessa penetração e a barriga fica livre, né? E aí acaba sendo muito mais prazeroso. E outra coisa, tem muita mulher que fala assim: ai, doutora, eu posso usar lubrificante na gravidez? Aí a gente orienta os lubrificantes à base de água, tá? Sem perfume, sem sabor, sem nada, porque pode dar alergia na pepeca e a gente não quer uma alergia, principalmente na grávida, tá? Então tomar esses cuidados. Eu acho que tem uma outra coisa que eu queria falar. É que algumas mulheres falam assim: ai, doutora, o meu marido fala que não sente desejo comigo grávida. Ainda mais com barrigão, né? Eles ficam morrendo de medo. Não é só medo, né? Não, eu acho que até uma construção onde a mulher começa a ser sagrada, divina, grávida, né? E a gente precisa tentar desconstruir isso. A mulher é sagrada e divina em qualquer fase da vida. E por isso que eu acho tão importante, se seu marido fala isso pra você trazer ele pra algum tipo de diálogo que ele desconstrua isso. Porque a gente tem o pós-parto. Sim. Né? E é super importante também a mulher se sentir bem, sabe? Então, assim, não é porque você tá grávida que você vai usar só camisetona, aquelas calcinhas beges altas, cueca, né? Tem grávida que coloca cueca. Mas, assim, coloca uma lingerie um pouquinho mais legal pra você se sentir bem, sabe? Tenta se vestir de uma maneira mais, sei lá, sensual pro seu parceiro, né? Para que você também estimule esse desejo em você e no parceiro, né? Então é importante todo esse cuidado, sabe? Toda essa atenção para isso. E sexualidade sempre é ligada a bem-estar. Como eu sempre falo, acho que é uma das coisas que eu tenho mais falado, a gente precisa nutrir o nosso corpo. E nutrição não é só sobre alimentação. E é claro que você tem que cuidar da alimentação durante toda a gestação. Isso vai fazer com que você se sinta melhor, mais disposta. Você não ganhar tanto peso te faz sentir mais bonita, se sentir mais móvel, se sentir mais melhor, na verdade, né? Atividade física, isso. Né? E atividade física durante toda a gravidez também, pra te dar mais disposição. Então, nutre o seu corpo com tudo que for bom, que te dê energia, que te transborde. Eu acho que é sempre isso. Manter um estilo de vida saudável durante a gravidez vai sempre ajudar a melhorar tudo. Sim, não fiquem tão noiadas, sabe? Com essas mudanças que vão acontecendo no corpo. Isso faz parte, gente. Vocês estão mudando o corpo de vocês para gerar uma vida. Então, isso é muito, muito magnífico, é muito lindo. Então, assim, sua barriga vai crescer, às vezes vai dar uma estria, às vezes vai aumentar sua celulite. Mas depois, no pós-parto, vocês vão, fazer atividade física, malhar e tudo vai voltar. Então, assim, é uma fase que vocês estão vivendo. E posso falar? Eu até conversando com a Matheus agora, um pouquinho antes da gente trocar de roupa. Tipo assim, nossa, minha barriga cresceu, meu peito cresceu, nananana. Mas eu tô tão feliz que eu nem tô ligando pra isso, entendeu? Eu tô tão feliz que eu vou ser mãe, que eu tô realizando um sonho, que essas mudanças corporais, assim, é até legal elas estarem acontecendo, sabe? Eu tá passando por isso. E não é por isso que eu tô deixando de ser menos sensual, não é por isso que eu tô deixando de querer transar com meu marido, sabe? De viver a minha sexualidade. Claro que porque minha gravidez tá saudável.
Mas eu quero que todas vocês grávidas se sintam assim. Então, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do peso, vamos cuidar da atividade física, vamos cuidar daqui, da cabeça. A gente não fica muito bem psicologicamente. A gente fica mais chorosa, mais irritada, mais sonolenta. Mas a gente, quando a gente tá com alguém que valoriza, que elogia, que te coloca pra cima, às vezes você vai no seu armário, nada te serve. E aí, depois você veste uma roupa que te serve, e aí o seu parceiro fala, nossa, como você tá linda, como você sabe que não tá como antes às vezes, mas você tá numa nova fase. Então, acho que olhar pra isso com todo o amor, todo o carinho que a gravidez precisa. Mas eu acho que também tem mulheres muito felizes que não se curtem grávidas, né? Eu acho que a gente também tem que entender isso, né? Sim, tá tudo bem. Mas também não pode deixar de estar ali no relacionamento, nutrindo e Sabe o que eu feliz, já né? escutei? Eu achei assim, eu falei, nossa, como seria isso? Igual você falou, fiquei noiada com peso, não me pesava, não me via pelada, não sei o que, não, porque tava grávida, né? Mas eu acho que isso é de antes da gravidez. Existe muito padrão de beleza, que a mulher precisa ser magra. Aí você vê as artistas só com barriguinha. Ai, nossa, você vê só a artista com barriguinha, aí depois ela já tá super chapada. Isso vai gerando uma ansiedade de você ser igual, né, ali. Sim. E eu acho isso é muita falta de você entender a tua história, né? Não tem como você comparar a sua vida com a vida do outro. Sim. E aí eu sempre vou pro lugar de você se conhecer. Então eu falo assim, gente, eu acho que você vira mãe, você deveria fazer terapia pra isso. Você vai, mulheres terapeutizadas terão filhos melhores, assim, mais analisados, melhores. Até porque a gente leva muito do que a gente foi criado. Exatamente. Né? Então tem muita coisa de como você se comporta numa gravidez que você precisaria olhar pra dentro, assim, pra você não carregar isso pra você, sim, né? Eu acho a ideia das psicólogas perinatais sensacionais. Eu indico pra, sei lá, 90% das minhas E o mais legal é que elas fazem com o casal, né? Então, eles acabam se unindo, eles acabam se unindo para um propósito, assim. Porque a gravidez requer muita dedicação, mas nem um terço do que vem no pós-parto. Então, acho que o pós-parto, o cuidado com o bebê, aquele bebê ali agora no meio daquele casal. Então, o relacionamento tem que estar muito forte, muito... Os dois juntos ali, as duas sabe? Pessoas no mesmo propósito, né? É importante elas estarem alinhadas. Aquela conversa de antigamente, né? Filho não segura casamento, é isso. Não segura. Tem que estar muito bom o casamento, na verdade, pra dar certo. Mas eu acho que não é isso, né? Vivam, se sintam bem, sintam-se plenas. E seu corpo é seu limite. Sempre lembrem disso. Então, se você não tem dor, se você não tá sentindo nada, é igual atividade física. Tem grávidas que falam, eu posso fazer tal atividade física, tal... Pode, desde que você não tenha dor, desde que você não se sinta mal, desde que você não tenha impacto no abdômen. Então, tudo isso a gente libera. A amada aqui, ó, faz kickbox. O povo fica bravo comigo. Para de chutar assim, para de não sei o quê, mas tá tudo bem, eu não sinto nada. Então, assim, o seu corpo é seu limite. E lógico, aquele casal que não existe, né, que prefere não ter uma relação sexual com penetração com tanta frequência quanto tinha antes e que tá tudo bem, a gente também não tá aqui falando, vocês têm que ter relação, né? Não. Então, assim, isso é muito do casal, um acordo de vocês e só que tem que ser bom pros dois, né? Sem sofrimento. Sem sofrimento. Gente, mais um episódio pra vocês sobre sexualidade, dessa vez na gestação. Vai vir o pós-parto, que aí eu acho que é uma camada mais densa. Que daí a gente podia trazer, né? Eu acho que uma psicóloga perinatal. Acho que vai ser muito legal. E a gente vai trazer uma convidada pra vocês, pra gente falar. É até bom que eu vou escutar, porque eu vou ainda passar por essa fase. Mas a gente lida muito com isso no consultório. Então, acho que vai ser muito legal a gente dividir isso com vocês. Até o próximo episódio. Beijo!